Bom dia, me chamo André e eu vou falar um pouquinho sobre os compostos orgânicos fosforados. Primeira coisa, como que houve a descoberta desses compostos? Esses compostos começaram a ser preparados por alquimistas na Idade Média, sendo estudados de forma mais intensa no século XIX pelo cientista La Salle, por meio do processo de esterificação de ácido fosfórico. Aí, a partir desse estudo desse cientista, abriu meio que novas vagas para vários outros cientistas começarem a estudar, principalmente cientistas alemães e franceses. Em 1930, o cientista dessa foto, Chandler, e seus colaboradores descobriram as propriedades tóxicas e inseticidas de alguns compostos do fósforo, assim ajudando muito na criação de inseticidas de hoje em dia. Algumas das propriedades do fósforo é que ele é polarizável, ele é de média para baixa eletronegatividade e o número de coordenação é igual a 3, sendo seu pentavalente 3 átomos ligados por ligação simples e uma ligação dupla, com um átomo de oxigênio ou com outros átomos bivalentes. Claro que não vale para todos, tem as exceções, que são os sais fosfóricos quaternários e as fosforanas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o estudo de Wintig. O estudo dele abriu uma nova margem para se estudar sobre os compostos orgânicos, porque por meio do seu estudo da conversão de compostos carbonílicos em alcenos, ele ajudou a formação de compostos fosfóricos orgânicos, que hoje em dia estão sendo cada vez mais utilizados. Claro que os inorgânicos são mais utilizados, mas os orgânicos são utilizados como antioxidantes, estabilizantes para plásticos e óleos industriais. Agora meu colega vai falar um pouquinho mais sobre esse artigo. Bom dia a todos. O selênio, a reação que vai precisar para fazer uma síntese dele é diferente de um composto que já tem enxofre. E aqui eu vou apresentar algumas dessas reações, desses métodos, né, que
que foram desenvolvidos, que foram criados para a síntese desses compostos. Aqui eu vou apresentar algumas reações. Eu vou apresentar a reação de Michaelis-Abusov com a síntese dos fosfonatos, dos fosfinatos e dos óxidos de fosfinas. Eu vou também apresentar a reação de Perkol na síntese do beta-cetofosfonados, a reação de Michaelis-Becker e o tricloreto de fósforo. Aqui eu tenho alguns exemplos das classes, algumas classes mais vistas, né, mais importantes dos compostos organofosforados. Aqui, cada composto desse, apesar de ter uma fórmula parecida visualmente aqui, que é um fósforo que vai fazer 3 ligações diretas, cada grupo que está ligado a esse fósforo vai determinar que tipo de composto vai ser. Por exemplo, nós temos aqui os fosfinitos, que é um átomo de fósforo ligado a 2 radicais diferentes e ligado a um grupo com oxigênio, que é as fosforilas, né? Nós temos aqui também compostos com aminas, né? Com sais, com vários tipos de grupos funcionais diferentes. A primeira reação aqui que a gente vai falar é a reação de Michaelis-Abusov. O Michaelis, ele foi o fundador da química dos estudos dos compostos organofosforados, lá no início do século XIX, né, com a exploração da nucleofilia do fósforo. E esse trabalho depois foi passado para Abusov, que deu sequência, e posteriormente a outros químicos e pesquisadores. A reação de Michaelis-Abusov, ou também chamada de rearranjo de Abusov, é um dos meios mais versáteis para a formação da ligação do carbono-fósforo, que envolve a reação de um fosfito de trialquila com halogeneto de alquila. Esse arranjo é muito usado na síntese dos fosfonatos, né, dos fosfinatos e dos óxidos de fosfinas. Durante uma transformação, o fósforo trivalente ele é convertido em um fósforo petavalente. Então, ele vai deixar de fazer 3 ligações para fazer 4 ligações. Normalmente, um grupo alquila do halogeneto liga-se ao fósforo e um grupo alquila do fósforo é combinado com o halogênio e forma um novo halogeneto de alquila. Aqui a gente pode ver no primeiro esqueminha, um exemplo, né? Temos aqui de forma centralizada o átomo de fósforo ligado por dupla ligação a um átomo de oxigênio, né? Temos o R1, que poderia ser um grupo alquila, um grupo acila. Temos o grupo R aqui, que poderia ser também um alquila, um arila, certo? E o X, que é o nosso halogênio, né? Que poderia ser um cloro, um bromo, igual eu falei no começo, um enxofre, um selênio, né? Então, vai determinar aí que tipo de composto vai ser, qual desses átomos que vão ser aderidos a ele, né? A segunda síntese que a gente vai ver agora na verdade, a gente vai continuar aqui falando sobre a síntese dos fosfonatos e dos fosfinatos, né? Que é a reação de Michaelis-Abusov. É que à esquerda a gente tem 3 exemplos, né? Um exemplo aqui utilizando
primeiro exemplo aqui, que é os fosfonatos, né? A gente tem 3 átomos de oxigênio com 3 grupos, né? Que poderiam, 3 grupos R ligado ao átomo de fósforo. Temos aqui nos fosfinatos também 2 átomos de oxigênio com 2 grupos R e um grupo R1. Como a gente viu antes, o grupo R, o R1, o R2 e o R3 pode ser uma alquila, uma arila, né, uma acila. Então, temos várias opções, dependendo de cada grupo que vai ser ligado, vai formar um composto diferente. E nós também temos aqui a reação de Percol, que é a síntese do beta-acetofosfonato. Essa reação é proveniente, né? Esse beta-acetofosfonatos, ele é proveniente dos compostos carbonilados, dos aldeídos e das cetonas e dos deltos halogenados também, onde obtém como produto o fosfato de dialquivilina ou o produto de Percol, pois a ligação de fósforo com hidrogênio ela é formada na quebra, né, da ligação de fósforo com carbono. Aí aqui no esquema a gente pode ver que a gente tem aqui um composto, né, um metil, um oxigênio ali, um cloro, que ele vai fazer uma reação com esse composto que tem fósforo, né, e vai fazer todo um processo que eu não sei explicar direito, até chegar no produto de Percol, né, que é um organofosforato. Aqui a gente tem a reação de Michaelis-Becker, que é também outra reação que Michaelis teve participação, só que dessa vez com Becker, que envolve a síntese dos fosfonatos de dialquila, né, através do deslocamento nucleofídico entre o ânion, formado pela reação do fosfito de alquila, na presença de base forte, com um halogeneto de alquila. Essa reação, né, aqui no esquema, o organofosforato, ele reage com sódio, com Na, né, o sódio metálico, para formar um sal fosfato. E ele libera meio mol de gás hidrogênio, e o ânion fosfato reage com o haleto de alquila, tendo ali uma alquilação desse organofosforado, e o O negativo ali forma uma dupla ligação para formar o produto final. Então, esse O negativo ali, ele junto com esse meio mol de haleto de alquila, ele vai ter a reação e vai formar aquele organofosforato ali, que é o P com a dupla ligação com o oxigênio e os radicais, né? E também vai formar se for ligado esse X, né? For, por exemplo, um cloro, vai formar um sal, né? O NaCl, por exemplo. Até aqui a gente viu algumas reações que poderiam ser específicas, né, para cada tipo de composto organofosforado, né? Aí agora a gente vai ver um tipo de reação que, entre aspas, é como se fosse uma universal, né, que é o tricloreto de fósforo, que ele é um reagente mais utilizado na síntese de compostos organofosforados, isso porque ele é extremamente reativo, né, possuindo diversas aplicações sintéticas. Então, apesar de haver métodos particulares de sintetizar alguns compostos organofosforados, né, que a gente viu aqui, a reação de Michaelis-Abusov, a reação de Percol, a reação de Michaelis-Becker, esse tricloreto de fósforo, ele é muito utilizado também para a síntese de
de outros compostos que não podem ser sintetizados por essas reações que eu falei anteriormente. Esse método é como se fosse um método universal, né? O PCl3, que é um átomo de potássio, de fósforo, junto com 3 átomos de cloro. Ele deve ser manuseado com muito cuidado porque ele é muito instável, justamente por causa desse cloro. E ele é facilmente hidrolisado, né? Que é decomposição através da hidrólise. Devido ao alto poder eletrofílico do fósforo, ligado a esses 3 átomos de cloro, né? Ele se torna muito instável, né? Muito volátil. Os reagentes de fósforo pentavalente, que é o P3, ele pode ser usado para a síntese de grande parte desses compostos, como a gente tem aqui, por exemplo, a aminólise, né? Aqui com base, sem base. Então a gente tem aqui vários compostos que podem ser sintetizados por tricloreto de fósforo, que algumas reações que eu falei anteriormente não pode fazer essa síntese. Eles possuem a forma geral de PR3, né, um fósforo com um radical que pode ser um grupo arila, aquila, que a gente já viu, né, a alquila, arila, alcocila, ariloxia, um halogeneto, né, um atrialquila, um amino, que a gente também tem estudado. E por isso, por o fósforo ter um par de elétrons livres, ele possui um caráter básico e nucleofílico, que é uma espécie que doa um par de elétrons para formar uma ligação química na reação, né? E considerado como base de Lewis. Quando o R, que é o Rzinho, né? Que é o PR3. Quando o R tem um grupo alquila ou arila, ele possui a fosfina, que são as bases mais fracas do que as aminas. Porém, os nucleofilos são mais fortes, né? Eles são mais fortes do que as das aminas. Então, na síntese dos organofosforados, temos várias maneiras e reações para chegarmos num resultado, no objetivo, né? Então, além dessas reações que eu falei primeiro, também tem aqui o tricloreto de fósforo e também tem outras, né, que eu não vou citar aqui tão detalhadamente, mas também tem a reação de Wittig, que é o ilídio de Wittig, que é obtido através da reação de uma fosfina, geralmente a trifenila, né, com um haleto de alquila, e também tem a reação de Horner-Hermans, né, onde o ilídio é preparado a partir de um fosfonato. Então, possuem várias formas, né, de sintetizar um halogeneto, várias formas, né, de sintetizar um composto organofosforado. Então, a seguir a gente vai ver como que é usado esses compostos, né, tanto na agricultura como na saúde, que benefícios eles têm, quais são os efeitos colaterais, quais são os danos. A gente vai ver agora no próximo slide. Bom, eu vou falar sobre o surgimento dos inseticidas. Os inseticidas surgiram durante a Segunda Guerra Mundial através de gases bélicos. Foi possível observar que um desses gases da Segunda Guerra, ele tinha toxidez contra insetos. Com isso, anos depois, em 1954, foi sintetizado o primeiro agrotóxico organofosforado, que se chama o tetraetilpirofosfato. Podemos observar a molécula ao lado. São ésteres derivados de ácido fosfórico. Eles vêm sendo bastante utilizados desde o século XX, sendo utilizados até a atualidade. Porém, além de ser um dos mais utilizados, são eles os que mais causam danos à saúde humana. Por ele ser bastante fácil você ser contaminado,
ser intoxicado por vias aéreas, por cutânea e por respiratória. Com isso, os agrotóxicos piretroides vêm ganhando bastante espaço no mercado atualmente, por ele apresentar bastante eficiência no combate às pragas e por ele ser menos nocivo à saúde humana. Bom, agora eu vou falar sobre a atividade inseticida dos compostos organofosforados. De uma maneira geral, existem vários inseticidas que eles são classificados de acordo com o seu mecanismo de ação. Os inseticidas organofosforados, eles estão dentro do grupo que agem diretamente no sistema nervoso central e periférico. De que forma? Eles agem inibindo uma enzima chamada acetilcolinesterase, e essa enzima tem como papel catalisar a hidrólise de outra enzima, que é a acetilcolina. A acetilcolina, ela tem um papel fundamental na comunicação dos neurônios. Ela meio que media essa comunicação. Então, se eu não tenho a acetilcolinesterase fazendo o papel de hidrólise da acetilcolina, eu não tenho essa comunicação entre os neurônios, o que gera uma hiperexcitação no sistema nervoso do ser vivo. Porque todos os neurônios vão começar a agir ao mesmo tempo e vai causar uma hiperexcitação no ser vivo. E essa hiperexcitação, ela vai causar uma paralisia no ser vivo, vai causar uma paralisia nos movimentos, respiratória, cardíaca, até gerar a morte completa do ser vivo. Aqui, nessa representação esquemática, é possível ver o funcionamento normal, em que eu tenho a acetilcolina e a acetilcolinesterase fazendo a quebra dessa acetilcolina, possibilitando a comunicação entre os neurônios. Já nesse outro organismo aqui, que está sob efeito dos organofosforados, eu tenho o acúmulo da acetilcolina, pois eu não tenho a acetilcolinesterase fazendo a quebra dessa acetilcolina e então possibilitando a comunicação entre os neurônios. Aqui nessa representação esquemática que o próprio artigo me deu, eu tenho o sítio esterásico da acetilcolinesterase, em que eu tenho esse resíduo de serina, que quando ligado diretamente à acetilcolina, ele vai dar início ao processo catalítico. Porém, quando ele reage diretamente com o composto organofosforado, ocorre a fosforilação, em que esse resíduo se torna uma enzima fosforilada. E essa enzima fosforilada, ela tem pouca capacidade de se interagir com a molécula de hidrogênio, diferente da enzima acetilada, que tem maior capacidade de interação com a molécula de hidrogênio. E essa baixa interação com a molécula de hidrogênio causa uma desalquilação no substituinte ligado diretamente ao fósforo, causando, assim, uma ligação dupla com a molécula de oxigênio. Aqui no sítio ativo da enzima acetilcolinesterase, eu tenho um resíduo de estima protonado, pois ele se ligou diretamente ao hidrogênio. E esse hidrogênio aqui que está sobrando, ele vai fazer uma ligação direta com essa molécula de oxigênio do composto organofosforado, gerando, assim, uma fosforilação na enzima acetilcolinesterase, que vai causar a inativação completa dela e ela vai ficar incapaz de fazer qualquer atividade enzimática, inclusive a de realizar o processo catalítico da enzima acetilcolina. Bom dia, eu sou a Jacislene e vou falar junto com Gabriel Coelho a respeito da atividade antitumoral de compostos organofosforados. A princípio, esses compostos eram utilizados como fim bélico, durante a Primeira Guerra Mundial, foi observado que o gás mostarda, que está representado aqui na figura 16, ele atingia o tecido linfócito, ele danificava o tecido linfócito das pessoas. Então, com alguns ajustes e muitos estudos, começaram a utilizar esse gás no tratamento de pacientes com câncer no tecido linfócito e de outras doenças, como linfossarcoma e Hodgkin. Mas, apesar de ter sido bem sucedido no tratamento de alguns tumores cancerígenos, ele danificava a medula óssea normal, e isso começou a impossibilitar a continuação com a terapia. E aí, com isso, foi tratando, foram fazendo aperfeiçoamentos e foram surgindo outros derivados das mostardas nitrogenadas.
né, que vêm sendo sintetizados e aperfeiçoados. Aqui na figura 17 está representado o tio-tepa, que também é um agente alquilante antitumoral, né, que é utilizado no tratamento de câncer, mas, né, no câncer de bexiga, que ele é similar à macloroetamina, né, e também tem aqui representado a macloroetamina, que é um composto que ele tem um agente aniquilante, né? Então ele dificulta, ele para as células, né? Ele dificulta a propagação das células cancerígenas, né? Porque o paciente com câncer, as células elas se multiplicam, né? Vão se multiplicando rapidamente, de forma desordenada, até que vai infectando, né, as demais células sadias, né, com as células cancerígenas. E essa mecloroetamina, ela impede essa propagação, ela faz uma pausa, né, na propagação das células e acaba impedindo, né, a propagação do câncer nas outras células. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a ciclofosfamida, né, que é uma droga utilizada no tratamento da maioria dos cânceres. E também ela é utilizada no tratamento de algumas doenças autoimunes, tá? Porque além de inibir as células cancerígenas de se multiplicarem, ela também para o processo inflamatório no corpo, né? E aqui eu tenho alguns nomes comerciais, né, utilizados nos medicamentos. Nessas imagens aqui eu peguei do Google mesmo, né, de uma loja de farmácia, para mostrar para vocês como é vendido, né, como ela é vendida no mercado. Bom, aqui eu tenho um mecanismo de degradação dela, tá? No DNA para formação de metabólicos reativos e sua forma ativa. Tá? Então, no organismo, a ciclofosfamida ela é convertida para o composto ativo, principalmente no fígado do que no tumor, tá? Porque ela deve ser oxidada enzimaticamente com a clivagem da ligação do fósforo nitrogênio, para formar o metabólico ativo, que não é ativo in vitro, né? A ciclofosfamida ela é quimicamente instável, né? Então ela sofre conversão para coleína e fosforamida mostarda. Então, além da ciclofosfamida, a gente também tem alguns derivados, né, que são quimioterápicos anticancerígenos também, tá? E eles são mais empregados, que é a tofosfamida, fosfamida e a ifosfamida, ok? A ciclofosfamida ela é superior a outros agentes alquilantes também, né? Então ela é usada para o tratamento da doença de Hodgkin, que é o câncer do sistema linfático, né? Câncer de seio, de ovário, de pulmão, tá? Então ela pode ser usada por meses, embora a absorção seja incompleta. Observa-se que frequentemente, se usada via intravenosa, ela tem mais eficiência. Só que ela pode causar alguns efeitos colaterais, né, como queda de cabelo, esterilidade, atrofiamento testicular e fibrose ovariana, né, supressão da menstruação também. O cisto hemorrágico ele não ocorre a menos que ela seja co-administrada com a N-acetilcisteína, tá? Ou mercaptoetanosulfonato. Então, ambos são tióis que neutralizam a coleína formativa da ciclofosfamina, fator causador. Então, ela é uma droga, claro que teratogênica, né? E se usar em doses muito altas, pode causar netrose do miocárdio, tá? Além disso, se a gente também tem alguns derivados da ciclofosfamina com aminoácidos, tá? Que eles são usados como agentes funcionalizantes para a síntese de ciclofosfamida, glicosol e xilosil. Tá? São derivados de açúcar e eles apresentam uma excelente atividade biológica, possuindo excelente afinidade com diferentes órgãos, né? Então, dependendo da região, esses derivados eles são mais eficientes. Bom, é isso aí para a gente poder concluir. Esses compostos orgânicos,
fosforados, eles são de fácil obtenção, né? E